Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, meu nome é Anderson Alves e no vídeo de hoje vamos trocar uma ideia sobre o MXRF11, que na minha visão é um dos melhores fundos imobiliários de papel para o investidor que está iniciando a sua jornada em fundos imobiliários. Bom, o fundo acabou de divulgar o seu novo relatório gerencial, o relatório gerencial publicado agora em dezembro de 2025, tendo como referência o mês de outubro de 2025. E o relatório começa com um insight super interessante. O gestor destaca que a inflação acumulada nos últimos 12 meses, tendo como referência o mês de setembro de 2025, quando medida pelo IPCA avançou 5%, quando medida pelo IGPM avançou 2,8% e quando medida pelo INCC avançou 7%. Em paralelo a isso, você vê que a evolução dos preços das unidades residenciais avançou 15% no mesmo período. E isso mostra a importância do investidor alocar parte do seu capital, parte do seu patrimônio em ativos reais, porque esses ativos no longo prazo possuem essa capacidade de minimamente proteger o patrimônio do investidor contra a inflação de forma mais assertiva. E esse estudo também revela o quanto que a inflação que chega na ponta, chega no bolso do brasileiro, é realmente bem diferente da inflação medida pelos índices inflacionários aqui no país, beleza? Bom, e para você que ainda não é um investidor no MXRF, é importante você entender o que esse fundo faz. E o gestor tem duas estratégias claras, que é investir em certificados de recebíveis imobiliários até 80% ali do patrimônio e até 20% do patrimônio em permutas financeiras. E como está a composição da carteira, do patrimônio desse fundo imobiliário hoje? Bom, 77,5% do patrimônio está alocado em certificados de recebíveis imobiliários, 14% do patrimônio alocado em cotas de outros fundos imobiliários e quase 7% do patrimônio alocado em permutas financeiras. E eu gosto dessa composição de portfólio do MXRF, porque dentro do seu book de CRIs, ele tem uma boa alocação IPCA, então quase 75% do book está posicionado em IPCA e quase 11% do book posicionado em CDI mais 2,73%. E é um book de CRI que possui bons devedores e possui boas garantias, tanto é que o LTV médio do book de CRI é de 50%. E dentro da tabela de devedores, encontramos empresas de boa nota de crédito, como, por exemplo, Açaí Atacadista, Mercado Livre, ArcelorMittal, você tem aqui a Prevent Senior, Coca-Cola, Oba Hortifruti. Então, é uma composição de carteira bem interessante. Então, é um book de CRI muito bem diversificado, muito bem posicionado, possui boas garantias e, além disso, possui uma carteira de devedores bem interessante. E quando você combina essa estratégia de investimento em CRIs com a estratégia de investimento em fundos imobiliários e também permutas financeiras, faz com que esse fundo imobiliário ele possua a capacidade de distribuir um dividendo mais estável ao longo do tempo. Porque em épocas de inflação baixa ou taxa de juros baixa, esse fundo imobiliário, por exemplo, ele consegue gerar bons ganhos de capital com os fundos imobiliários e ter os fluxos de dividendos das permutas financeiras. Então, mesmo que o resultado de crise diminua em um determinado momento, esse fundo imobiliário ele consegue compensar isso com os ganhos de capital em fundos imobiliários e também os fluxos de recebimento das permutas financeiras. Tanto é que, ao longo do tempo, esse fundo tem uma curva de distribuição de dividendos bem interessante. Então você vê que no longo prazo essa distribuição ela até tem diminuído, tem aumentado, né, ao longo do tempo. Então é uma curva de distribuição bacana para os investidores. É claro, você vê que em alguns momentos essa distribuição ela diminui, mas esse fundo imobiliário possui essa capacidade de manter essa distribuição de dividendos mais estável ao longo do tempo, muito em função dessa sua composição de carteira. Bom, o gestor ele traz alguns destaques do mês, que foi a compra de CRIs da Oba Hortifruti. Então, o fundo comprou 2 CRIs dessa empresa, com a taxa de IPCA mais 9,75, então uma boa taxa de remuneração. E, além disso, esses CRIs possuem alienação fiduciária de imóveis, de lojas que serão construídas para o grupo. Eu gostei dessa aquisição porque é uma aquisição com uma boa taxa de remuneração e, além disso, são CRIs que possuem boas garantias, né? Imóveis, lojas do tipo varejo possuem
uma boa liquidez. Então, são imóveis fáceis de serem comercializados, caso o fundo necessite fazer isso. E eu não acredito que o fundo chegará a fazer isso, porque o Oba Hortifruti possui um bom rating de crédito e essas garantias também são muito robustas. Então, acredito que são CRIs que, cara, não deve dar dor de cabeça para o fundo imobiliário ao longo do tempo. Então, esses dois CRIs foram as principais movimentações de compra dentro do book de CRI. Já em permutas financeiras, o fundo fez um novo aporte, então o fundo aportou 3 milhões de reais no projeto Vila Nova Conceição e, além disso, ele recebeu dividendos de alguns dos seus empreendimentos dentro do book de permutas. Então, recebeu 5 milhões do empreendimento Brooklyn 2, 100 mil do Brooklyn 4 e 250 mil do empreendimento Pinheiro. É um fundo que tem conseguido executar muito bem essa estratégia de permutas financeiras. E, além disso, o gestor destaca que essas operações possuem garantias reais, como, por exemplo, a alienação fiduciária de terreno, alienação fiduciária das sociedades de propósito específico, que são as empresas que detêm terrenos, imóveis desses empreendimentos, avais, enfim. E, além disso, o gestor destaca que a rentabilidade histórica desse tipo de investimento é da ordem de INCC mais 13% ao ano e é um fundo que tem conseguido executar muito bem essa estratégia de permuta financeira. Bom, e vendas no mês? O que é que o gestor fez de vendas nesse mês? As principais movimentações aconteceu principalmente no book de fundos imobiliários. Então, o fundo acabou vendendo 10 milhões de reais em fundos imobiliários, se desfazendo de participações em ativos como MCLO 11, HGRU 11 e também o fundo imobiliário Telme 11. Então, hoje o fundo possui 579 milhões de reais alocados em cotas de outros fundos imobiliários e o fundo imobiliário mais relevante nessa carteira é o GARI 11. E não é um fundo imobiliário que deve dar dor de cabeça para o MXRF, porque é um fundo imobiliário de renda urbana, hoje é um fundo imobiliário até bem híbrido, possui bons inquilinos, possui uma boa carteira de imóveis e não é um ativo que deve dar dor de cabeça nem para os seus cotistas, nem para o próprio MXRF ao longo do tempo. Então, bem tranquilo mesmo. O que gerou ao longo dos últimos meses foi uma polêmica em torno dessa alocação no GARI 11, porque teve um certo conflito de interesse, mas, no geral, não é uma alocação que deve dar dor de cabeça para esse fundo imobiliário ao longo do tempo. E em termos de composição de resultado, o resultado do MXRF nesse mês foi mais forte, muito em função das vendas dos fundos imobiliários, que contribuiu para uma geração de ganho de capital e, consequentemente, uma receita com fundo imobiliário maior. E também o que contribuiu para esse bom resultado foi o fluxo de recebimento das permutas financeiras. E aqui a estratégia do MXRF mostra sua força, porque em períodos em que as receitas de CRI elas diminuem, como foi no caso do mês de outubro de 2025, o fundo consegue suavizar esse fluxo, por exemplo, com as receitas de fundos imobiliários e de permuta financeira. Então, essa composição de portfólio acaba mostrando sua força justamente em períodos como esse. E outro ponto de destaque que temos que pontuar aqui é o baixo nível de despesas em relação às receitas. Então, esse é um fundo imobiliário que constantemente apresenta um nível de despesas bem bacana em relação à geração de receitas. E isso é bom para o cotista ao longo do tempo, conforme eu já mostrei em alguns outros vídeos aqui do canal. Então, o fundo gerou de resultado líquido 43,8 milhões de reais e distribuiu aos seus cotistas 43,7 milhões de reais. Então, é uma composição de resultado que o fundo tem conseguido entregar ao longo dos últimos meses. Então, o fundo já vem aí há um bom tempo distribuindo, né, por volta de 10, 9 centavos por cota. Bacana? E em termos de performance, como esse fundo está ao longo do tempo em termos de performance? Bom, é um fundo que, desde o seu início, é um fundo bastante antigo na bolsa, é um fundo que conseguiu superar com folga, né, os principais índices inflacionários do país. Então, o fundo superou o IPCA e também o IMA-B e conseguiu superar com folga também o próprio IFIX.
O fundo só ficou atrás do IMA B5, mas de qualquer forma, você vê que ele consegue superar com folga a inflação, consegue superar com folga o próprio IFIX e só fica atrás do IMA-B, do IMA-B5 no caso. Inclusive, vale destacar que o IMA-B é um dos índices mais difíceis de serem batidos aqui no Brasil. E o MXRF, historicamente, tem conseguido superar esse índice com um certo nível de folga. Então, é um fundo imobiliário que hoje possui um portfólio bem interessante. É um fundo imobiliário que deve continuar entregando esses resultados ainda durante um bom período de tempo, entre 9 e 10 centavos por cota. E hoje é um dos melhores fundos imobiliários de papéis para os investidores que estão iniciando a sua jornada. É claro, não existe fundo imobiliário perfeito, então essa é a estratégia do MXRF. Existem outros fundos imobiliários de papéis que também são bons fundos imobiliários, mas aqui é só destacando que o MXRF tem a sua força. E é um fundo hoje que está sendo negociado a R$ 9,51. É um fundo que está sendo negociado com um ágio de 1%, então o valor patrimonial por cota do fundo hoje é 9,42 e ele está sendo negociado no mercado a 9,51. Então, o investidor que comprar esse fundo imobiliário hoje está pagando 1% mais caro do que deveria, pelo menos em tese, né? E é um fundo que nos últimos 12 meses apresentou um dividend yield de 12%, 12,3% e apresentou uma valorização de 17% nos últimos 12 meses. Além disso, é um fundo com uma baita de uma liquidez diária, quase 10 milhões de reais de liquidez diária. Então, é um fundo imobiliário bem interessante para os investidores iniciantes, para os investidores que querem colocar os seus primeiros aportes na Bolsa de Valores em fundos imobiliários. E aqui um destaque é só em relação ao PVP. Como é fundo de papel, o ideal é que você compre esse PVP ali até 1, mas também, se você faz aportes recorrentes, não há nenhum pecado, não é um crime capital você comprar com PVP de 1,1, aliás, 1,01, 1,02, que não dá para comprar fundos de papel, é com PVP de 1,05, 1,06, 1,1, aí realmente fica muito, muito elevado. Mas, olhando para o longo prazo, e se você faz aportes recorrentes, pode ser sim um bom fundo imobiliário. Claro, gente, isso aqui não é uma recomendação de compra, não é uma recomendação de venda, é uma análise didática, pragmática aqui dos resultados do relatório gerencial do MXRF. O ideal, se você é uma pessoa bem criteriosa, o ideal é você comprar fundos imobiliários de papel com PVP ali no máximo de 1. Esse fundo imobiliário está um pouquinho acima de 1. Mas me diga aí nos comentários, você tem o MXRF na carteira? Gosta desse fundo imobiliário e investe nele há bastante tempo? Então, deixe o seu comentário aqui nesse vídeo, beleza? Então, sobre esse fundo imobiliário, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.